Bom dia, minhas musas! Hoje é o quarto dia do encontro do desafio de 21 dias, tratando peso e ansiedade. E eu queria falar uma coisa para vocês. Se existe um pilar que sustenta todo o processo de saúde, emagrecimento, equilíbrio hormonal, equilíbrio mental e saúde, desinflamação de modo geral, esse pilar é o sono. E o que é o sono? O sono é um processo ativo, controlado pelo cérebro por dois sistemas principalmente. O sistema chamado ritmo circadiano e a pressão de sono, que depende muito das suas tarefas diárias. Depende de atividade física, depende de alimentação, depende de hábitos de uma forma geral. O nosso corpo foi programado para dormir no escuro. Até porque luz elétrica é uma coisa relativamente nova quando a gente pensa em milhares de existência do ser humano. O corpo é programado para perceber se é dia ou noite pela presença da luz. O sono ruim piora a ansiedade, aumenta a resistência insulínica, aumenta a inflamação, desregula os hormônios femininos. Dormir bem não é luxo, é fisiologia pura. É o básico para a saúde. Quando a melatonina começa a ser produzida, é como se ela avisasse para o seu cérebro: está chegando a hora de desligar. Ela começa a ser produzida 1 a 3 horas antes de você ir para a cama. Então isso é muito importante. Importante às vezes pensar na quantidade de luz branca, de tela de televisão, tela de celular, estresse, às vezes hábitos irregulares, e até mesmo atividade física muito intensa um pouco antes de dormir. Talvez não seja o melhor momento. Então, como você já sabe, você não dorme porque você quer. Você dorme porque o seu cérebro recebeu os estímulos certos, no momento certo e da forma certa. Vamos falar sobre isso? Quais são os estímulos? Como é que a gente trabalha a questão do sono? Antes, vamos entender um pouquinho da fisiologia do sono. Então, como eu comecei a falar, ela começa 1 a 3 horas antes de dormir, sinalizando ao seu corpo que é hora de desligar. Costuma ter um pico de concentração plasmática entre 2 e 3 horas da manhã, e a partir de 4 e meia, ela começa a realmente reduzir, permanecendo baixa durante todo o dia. É assim que a melatonina funciona de modo geral. A melatonina, que muitas pessoas hoje em dia têm usado, não é um hormônio sedativo. Ele é um hormônio do sono, ele é induzido pelo escuro. Então, ele depende da queda da luminosidade do meio ambiente, da sua casa, para que seja produzido. E aí ele vai poder induzir um sono mais profundo e um sono reparador. Então, lembre, ele não ceda a você. Você precisa favorecer o seu corpo para que o seu corpo produza naturalmente, ou você precisa tomar no momento certo e precisa fazer as higienes que a gente vai comentar aqui hoje. Outro hormônio muito importante relacionado a essa dinâmica do sono é o cortisol. O cortisol é o hormônio do despertar. Então, quando começa a amanhecer o dia, ele começa a aumentar no seu corpo. Então, por volta de 4h30, 5 da manhã, ele começa a aumentar. E geralmente, entre 6 e 8 horas da manhã, é o seu pico para você realmente acordar. Ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta a sua frequência cardíaca, e ele vai se mantendo um nível ao longo do dia, dependendo das suas atividades, até que ele deve baixar no entardecer e no início da noite, para que a melatonina possa entrar e fazer a sua função de ligar o seu sinal cerebral, que é a hora de dormir. Então, essa dinâmica oposta entre a melatonina e o cortisol é crucial para que você tenha um sono reparador e para que você tenha um dia produtivo. Um outro aspecto muito atual que interfere nessa dinâmica oposta que eu falei entre a melatonina e o cortisol é a mulher atual. A mulher multitarefas, essa mulher com mais de 40 anos que assume várias funções, assume a função mulher da casa, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, muitas vezes equivocadamente de cuidar do marido, ainda é do trabalho, ela tem que ser produtiva no trabalho, então ela carrega realmente uma tensão muito grande que leva realmente ao aumento do cortisol. O cortisol mostra para o corpo que você está vivendo um momento de tensão, como se fosse uma pequena batalha diária. E nessa batalha diária, o corpo entende: essa mulher não está pronta para engravidar, porque ela não tem calma para engravidar. Então ela acaba gerando, esse cortisol aumenta,
faz com que a mulher não tenha a ovulação. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso no outro dia, sobre a fisiologia hormonal da mulher, mas isso impacta na ovulação e com isso ela não produz a progesterona suficiente. A progesterona, que é o hormônio da segunda fase, ela tem um efeito dos receptores GABA, que é um neurotransmissor inibitório, que tranquiliza, que acalma a mulher. Ela não tem essa progesterona. Então faz com que ela fique mais com uma presença do estrogênio, que estimula o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, deixando essa pessoa muito agitada, muito nervosa. Isso definitivamente piora o sono. Quando ela ainda apresenta a ansiedade, né, ela, com o aumento do cortisol, o corpo vai produzir mais energia, com isso vai precisar de gasolina, que é a nossa glicose. Isso à noite faz com que a pessoa muitas vezes tenha uma hipoglicemia à noite, que é a queda da glicose. Essa queda da glicose faz a gente despertar. É a pessoa que acorda no meio da madrugada, às vezes 1, 2 da manhã, vai comer. Porque o cérebro ele não permite a queda da glicose. Se cai a glicose, você levanta para comer, porque é uma coisa da sua vida. Então, é o comer noturno que muitas pessoas têm. E isso está relacionado, muitas vezes, não é sempre, mas está relacionado ao aumento do cortisol de dia e à instabilidade de hormônios, como melatonina, cortisol, o estradiol e a progesterona. Nessa dinâmica, quando a gente vive muito estressado durante o dia e não consegue desacelerar no final do dia, isso com certeza pode impactar definitivamente no seu sono. Tanto pode impactar na fase inicial, na fase de indução do sono, no aprofundamento dele e no tempo de duração do seu sono. Você acordar desanimada, acordar cansada, não se sentir restabelecida depois do sono e por isso pode desenvolver irritabilidade, cansaço, fadiga e com certeza tem insônia. O outro ponto importante de mulheres na transição menopausal são os fogachos, que são aqueles calores. Aqueles calores são desencadeados principalmente pela queda do estrogênio. Essa instabilidade do estrogênio tem uma relação direta com os níveis de cortisol durante o dia. Então, quem está vivendo essa fase sabe que, às vezes, os fogachos ficam mais intensos se você, às vezes, está vivendo um momento de maior agitação. Esse cortisol interfere na alça longa do controle ovariano, aumentando os fogachos, com isso aumenta a insônia, aumenta a irritabilidade, cansaço, fadiga. Está aí a importância de controlar essa dinâmica entre melatonina e cortisol. E muitas vezes não adianta você só suplementar melatonina e não corrigir a base, diríamos assim. Dormir mal não é falta de disciplina. Muitas vezes a gente não entendeu quais são as regras da natureza e a gente não consegue viver sem obedecer essas regras da natureza. E é isso que eu estou trazendo aqui. Como que essa natureza do ser humano funciona, como que essa natureza do sono funciona e como a gente pode viver em harmonia com essa natureza e não acumular talvez efeitos ruins para a nossa vida porque não entendeu isso ainda. Então, esse desafio, o primeiro momento é esse, é despertar vocês para coisas que às vezes a gente não para pensar no dia a dia. Eu falei inicialmente dos hábitos, agora eu falo do hábito do sono. E o que fazer? Eu morro de insônia, eu tenho problemas de dormir, eu tenho problemas de indução do sono, que é início, eu não consigo dormir. Ou às vezes eu durmo e acordo de madrugada e não consigo voltar a dormir. E acordo extremamente cansada, eu tenho um sono fragmentado. Esse sono fragmentado, esse cortisol aumentado me dá fome. E aí eu como mais para ter mais energia, para talvez diminuir minha ansiedade. E isso me gera, não que me gera, mas isso acaba apresentando cansaço também, irritabilidade. O que fazer nesse momento? Então eu quero passar algumas dicas práticas aqui que você pode fazer no seu dia a dia, que com certeza vão te ajudar. Vamos lá? Primeira coisa, para o seu cérebro, meia luz é dia. Então a escuridão real é fundamental. Então, muito importante nesse momento, o ambiente do sono. Ele tem que ser tomado por um breu absoluto, esse é o ideal. E que a temperatura do ambiente, a temperatura do quarto, ela seja uma temperatura agradável. Às vezes, recomenda, às vezes, entre 20 e 25 graus, mas a gente sabe que a gente vive num país tropical, mas tem que ser uma temperatura agradável. Essa temperatura pode ser alcançada por ar-condicionado, mas pode ser alcançada também com ventiladores,
com umidificadores do ar. Então vamos entender que a escuridão é real e a temperatura ajuda também. O silêncio é uma coisa importantíssima, mas a gente que hoje em dia vive na cidade, a gente sabe como é difícil a gente desfrutar de um silêncio absoluto. Então, a música, ela desperta os nossos sinais de alerta. Então, não é muito legal dormir com música ou qualquer música. O que a gente recomenda, às vezes, principalmente nas grandes cidades, e a gente aprendeu isso muito com as crianças, são os barulhos brancos que a gente fala, aqueles sons controlados. Então, às vezes, você dormir com alguma frequência é interessante. Existem trabalhos científicos que mostram que você dormir com algumas sinfonias de Beethoven, com uma música clássica bem suave, que também entra em algum tipo de frequência, elas são comparadas a 5 miligramas de diazepam à noite. Então, ou é silêncio ou um som controlado, para de alguma forma até diminuir o barulho que está lá fora na casa, aquele motoqueiro que passa 3 horas da manhã que ninguém merece. É uma forma de tentar remediar essa situação. Um outro ponto muito importante é evitar a luz branca. A luz branca bloqueia a sua melatonina. Então, o LED, muitas vezes, do próprio ar-condicionado, às vezes o LED de um ventilador que tenha LED, a televisão, o celular, isso tudo deve ser evitado naquelas horas que antecedem o seu horário de dormir. Daqui a pouco eu vou falar do horário. Mas, se você dorme, vamos supor, 9 horas da noite, importante que a partir de pelo menos 8 horas da noite você faça esse cuidado de não acrescentar nesse momento uma luz branca. Então, para a gente entrar nesse clima do sono, é importante a gente estabelecer talvez alguns rituais de transição. O corpo não desliga do nada, ele precisa ir desligando devagarinho. Então, realmente, a partir de 4, 5 horas da tarde, evitar alguns estimulantes, como tomar muito café, depois de principalmente 3 da tarde, café, guaraná, essas coisas que estimulam mais, né? Até mesmo suplementos alimentares que estimulam não devem ser tomados após 16 horas. E à noite, nessa questão do ritual para dormir, lembrar de um banho morno, a luz baixa, a luz com a frequência amarela é mais recomendada, um chazinho morno, exercícios respiratórios, uma pequena meditação, uma massagem, uma leitura leve e atividade física pode, mas calma. Eu sei que é difícil, eu mesmo às vezes vou para a academia, às vezes 7 horas, 8 horas da noite, não é o ideal, não existe perfeição, mas eu estou aqui para entregar um pouquinho de conhecimento para vocês. E cada um vai adaptar isso da melhor forma do que você pode. Porque a gente não busca a perfeição, a gente busca a vida real. Porque no Instagram é fácil, né? Mas na vida real a gente sabe como que é desafiador. Então, sabendo disso, como que a gente pode adaptar a nossa vida, as nossas necessidades, à questão natural, que é o sono. A questão do horário irregular, né? Muitas pessoas ficam insatisfeitas que não tem muito tempo para dormir, né? Acorda muito cedo e dorme muito tarde. Então, eu vou dizer para vocês que o horário, a estabilidade do horário, talvez seja mais importante que a duração do sono. Os dois são importantes. Então, é importante ter um sono mínimo, né? E a gente entende que cada um tem uma necessidade diferente, né? Tem pessoas que têm uma necessidade de 8 horas ou 10 horas, tem outras pessoas que já ficam bem com 5, 6 horas de sono. Mas o mais importante realmente é que você tenha uma regularidade no horário. Essa estabilidade é importantíssima para o seu corpo entender a hora de produzir melatonina no seu nível máximo e a hora do despertar do cortisol. E a gente entra nesse reloginho nosso. Então, procurar conciliar o sono com a durabilidade. Entendendo o ciclo circadiano, a natureza, que o entardecer do sol acontece ali por volta de 7 horas, 8 horas da noite, e o nascer do sol em torno de 4h30, 5 da manhã em alguns lugares, e algumas épocas do ano, algumas estações do ano. O ideal realmente é a gente seguir esse reloginho, é o reloginho do sol, não é o reloginho que a gente construiu. A gente tem que respeitar esse processo natural. Quando o sono melhora, o corpo todo responde melhor, ele coopera. Os seus mecanismos, que eu vou chamar de fisiologia, começam a funcionar mais redondo. Então, realmente, a pessoa melhora o humor, melhora a memória, a cognição.
Existe sim fortalecimento do sistema imunológico. Então, à noite, enquanto o nosso metabolismo baixa, a gente diminui, não tem necessidade do aparelho digestivo estar comendo, estar digerindo muita coisa. Existe o sistema imunológico fazendo reparo. Ele mata as células doentes, isso se chama apoptose, para nos proteger de alguma doença chamada câncer, que é uma célula doente que multiplica. E isso acontece à noite, então é muito importante. A questão do controle do peso, do apetite, através da regulação da leptina, da grelina, isso acontece muito à noite também. Redução de estresse, proteção contra doença crônica, né? Proteção contra diabetes mellitus tipo 2, doença cardiovascular, hipertensão arterial. Previne de forma geral o envelhecimento com aumento do hormônio do crescimento à noite. O hormônio do crescimento que acontece com muita criança, que a gente fala que a criança tem que dormir para crescer, pois nós não somos mais tão criancinhas assim, a gente precisa dormir para viver, porque o hormônio de crescimento ele tem um efeito importante na longevidade e ele é produzido à noite. Então, realmente, o corpo, ele se recupera à noite, né? Ele regula os seus hormônios e essa reparação e renovação é muito importante. Então, gente, sem culpa, com constância, quais são os pequenos ajustes que nós podemos fazer no nosso dia a dia?